Olá, a gente vai começar agora uma análise focada em desvendar os segredos da prova de português da banca Sebrasp. Nos próximos minutos, vamos fazer um verdadeiro raio-x dos tópicos que mais caem, sabe? Com base no que a banca repete ano após ano. A ideia aqui é simples: mapear o histórico para chegar no dia da prova com total segurança. Então, vamos mergulhar nisso. E a regra número 1 do jogo é essa aqui. Isso não é uma possibilidade, gente, é uma certeza. Toda santa prova do Sebraspes, sem exceção, vai ter uma questão sobre o assunto que a gente vai começar a desmembrar agora. É por isso que esse é o ponto de partida obrigatório para qualquer preparação séria. E o tema é coesão. Para ficar fácil de entender, pense na coesão como a costura que une as partes de um texto, sabe? São as relações de retomada, a forma como as informações se conectam e a ferramenta principal que o Sebrasp usa para testar essa habilidade, qual é? O pronome claro. E todo o jogo da coesão se resume, no fim das contas, a uma única tarefa: identificar corretamente o referente. O que é o referente? É a palavra ou, como a gente vai ver, a ideia inteira que está sendo substituída por um pronome. Quem acerta o referente, acerta a questão. É simples assim. Agora, olha só uma das pegadinhas mais clássicas da banca: a diferença entre este e aquele. A regra é cristalina e não tem exceção, viu? Este sempre vai retomar o elemento mais próximo, o que foi mencionado por último. Já o aquele retoma o mais distante, o primeiro da lista. Dominar isso aqui já evita um erro muito comum. E aqui, ó, atenção máxima. Enquanto muitos pronomes retomam só uma palavrinha, o pronome isso é especial. O Sebrasp adora usar esse pronome porque ele não retoma só o último substantivo, não. Ele retoma o conteúdo completo de uma frase, de uma oração inteira. Com ele, a banca testa a compreensão da ideia geral e não a simples localização de palavras. É um teste de interpretação disfarçado. E quando a gente tem vários elementos diferentes no texto, tipo um pronome relativo aqui, um possessivo ali, um sinônimo acolá, todos apontando para a mesma ideia central, o Sebrasp dá um nome técnico para isso: cadeia coesiva. É só uma questão de nomenclatura, mas que pode aparecer na prova. Pense nisso como uma rede de palavras que se referem todas ao mesmo ponto principal. Ok, vamos aplicar o conhecimento. Isso aqui é uma questão real, tá? No trecho, o século 22 seria o século do inferno. Talvez ele já tenha começado. A banca afirma que o pronome ele retoma o século 22. Numa olhada rápida, até parece que faz sentido, né? Tá pertinho ali. E aí? Certo ou errado? Errado. E aqui está o pulo do gato. A banca aposta na análise superficial, na proximidade. Mas o ponto crucial aqui é a lógica, o raciocínio. O século 22, obviamente, ainda não começou. Então, a única coisa que talvez já tenha começado é o inferno mencionado antes. Moral da história: o Sebrasp testa raciocínio e o contexto lógico sempre vence a simples proximidade. Muito bem, vamos para o nosso segundo campo de batalha, a posição do pronome. Agora a gente vai falar sobre onde ele deve ficar. É antes, depois ou no meio do verbo. Esse tópico, a famosa colocação pronominal, é um conjunto de regras absolutas. Conhecer essas regras é simplesmente inegociável para a prova. Antes de saber onde o pronome deve estar, o jeito mais fácil é aprender onde ele nunca pode estar. São 3 proibições absolutas. Primeiro, jamais inicie uma frase com pronomes como me, te, se. Segundo, nunca, jamais posicione o pronome depois de um verbo no futuro. E terceiro, nunca coloque ele depois de um verbo no particípio. Só com isso aqui, um monte de alternativas já são eliminadas de cara. Agora a regra de ouro. Existem palavras que funcionam como um verdadeiro ímã, sabe? Elas puxam o pronome para antes do verbo. É o que a gente chama de próclise obrigatória. E para memorizar, tem um mnemônico ótimo, o CNA da PRI. C de conjunções subordinativas, N de palavras negativas, A de advérbios e PRI de pronomes relativos indefinidos interrogativos. E se for para focar em apenas 2 palavras dessa lista toda, que sejam estas aqui, que e não. Se aparecer qualquer uma delas antes do verbo, pronto. A próclise, ou seja, o pronome antes do verbo, se torna obrigatória. Olha, uns 95% das questões de colocação pronominal do Sebrasp giram em torno desses 2 atratores. É o ponto de maior incidência, disparado. Mudando de assunto, vamos entrar agora no universo dos conectivos, das conjunções. Aqui, o estudo vai muito além de decorar uma listinha.
Para dominar de verdade como o Sebrasp cobre esse assunto, é preciso pensar em níveis de profundidade. É um verdadeiro jogo de estratégia. Essa aqui é a escada de domínio que separa os candidatos. O nível 1 é o básico, né? O nível 2 é onde a banca começa a diferenciar, usando termos menos comuns como por quanto. Agora, o nível 3... o nível 3 é a maestria. É entender que uma única palavra, como a palavra como, pode ter vários sentidos, tudo dependendo do contexto. E este slide ilustra perfeitamente uma armadilha de nível 2. À medida que e na medida em que. Parecem quase a mesma coisa, né? Mas os significados são totalmente diferentes. À medida que, com crase, indica proporção. Uma dica boa é associar o A craseado de A com o A de aumento. Já na medida em que é um sinônimo de porquê, indicando causa. Olha a outra diferença sutil que a banca adora explorar. Mas e embora não são sinônimos que podem ser trocados livremente. O mas introduz o argumento mais forte, o decisivo. O celular é ótimo, mas é caro, ou seja, o preço é o que importa. Já embora introduz o argumento mais fraco, uma ressalva que não vai impedir a ação principal. Embora seja caro, é ótimo. Aqui, a qualidade vence o preço. A troca entre eles inverte totalmente o foco da frase. Certo, agora a gente chega num tópico mais avançado, uma técnica que o Sebrasp usa para separar os candidatos mais bem preparados. Estou falando das orações reduzidas. É uma forma mais concisa, mais elegante de expressar ideias, e um prato cheio para questões bem complexas. A transformação de uma oração desenvolvida, aquela com conjunção, verbo conjugado, para uma oração reduzida, segue um padrão bem claro. Olha só a tabela. A finalidade, expressa por para que, vira para mais infinitivo. A concessão, de embora, vira apesar de mais infinitivo. O tempo, de quando, vira ao mais infinitivo. E a causa, de porquê, vira por mais infinitivo. Reconhecer esses padrões é a chave do sucesso aqui. Bom, agora vamos juntar todas as peças. Dominar o conteúdo é fundamental, claro, mas para gabaritar Sebrasp é preciso ir além. É preciso adotar a mentalidade da própria banca, sabe? Antecipar as armadilhas e pensar de forma estratégica. Então, o que significa pensar como um especialista no dia da prova? Significa, primeiro, lembrar que o Sebrasp testa raciocínio, não decoreba. Significa questionar ativamente qual é o referente de cada pronome. Significa procurar as palavras atrativas antes de julgar a colocação do pronome. Analisar a força dos argumentos em vez de só classificar conjunções. E, por fim, identificar de bate-pronto os padrões das orações reduzidas. Se tem uma única ideia para levar desta análise, é esta. A aprovação não vem da passividade de quem apenas estuda regras. Ela vem da atividade de quem se torna um estrategista, alguém que entende e antecipa as jogadas do examinador. Com todas essas ferramentas e com essa mentalidade, o jogo muda completamente de figura. A prova deixa de ser um campo minado e se torna um tabuleiro, onde as jogadas são previsíveis. A questão que fica é, com as regras do jogo claras, qual vai ser a primeira pegadinha a ser identificada na próxima prova?